Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Natália, psicóloga, especialista em neuropsicologia, em análise do comportamento aplicada. Sou uma das coordenadoras do ABA Center e estou aqui para falar um pouquinho para vocês da nossa experiência lá no centro e também um pouquinho sobre hábitos, sobre comportamento, junto com a Fabiola, que vai dar seguimento aí na nossa discussão sobre comportamento e avaliação. A gente queria agradecer de antemão a Aline pela oportunidade de estar aqui nesse momento compartilhando com vocês um pouco da nossa experiência e do nosso conhecimento na área também. Certo? Então, eu vou iniciar falando um pouquinho para vocês aí sobre o ABA Center. A gente iniciou as atividades em fevereiro de 2020 e nós somos o primeiro centro em análise do comportamento aplicado em Jaú, em região. E quando a gente resolveu montar o centro, foi com o objetivo de dar oportunidade de uma intervenção baseada em evidência. Uma intervenção eficaz, né, nos seus resultados, comprovadamente, cientificamente eficaz, né? E também é um tipo de intervenção que dá oportunidade de quantificarmos essa eficácia, né? Quantificarmos os resultados do nosso trabalho. Né? Então, todas as nossas intervenções, elas são gravadas, né, para que as coordenadoras possam analisar os dados, né, e o andamento do programa, e também todas as nossas intervenções, elas são registradas pelas aplicadoras, né? Então, nós temos um gráfico contínuo do progresso daquela intervenção, e isso nos permite compreender tanto se ela está sendo eficaz na modificação do comportamento ou no desenvolvimento de habilidades, como também nos dá a oportunidade de replanejar caso ela não esteja sendo eficaz, tá? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês aí do centro. Nós somos em 3 coordenadoras, né? A Alessandra, que é educadora especial, a Fabiola, psicóloga, e eu também psicóloga. Nós 3 somos especialistas em análise do comportamento aplicada pelo Instituto Lamier, em parceria com a Federal de São Carlos. E todos os nossos clientes, tá? Nós temos clientes criança, adolescente, adulto. Não atendemos só autistas, nós atendemos qualquer pessoa com alteração do neurodesenvolvimento, tá? Temos pessoas com síndrome, temos pessoas com transtornos do desenvolvimento, temos pessoas com autismo, temos pessoas com alterações de linguagem, né? Enfim. E todo cliente que chega para nós passa por avaliação conosco, com as coordenadoras. Nós utilizamos instrumentos específicos, né? VibMap, Able, Zephyrs, entre outros, dependendo da demanda que chega para nós. E aí nós fazemos um levantamento, uma avaliação de repertório comportamental, tá? E nós fazemos um levantamento das habilidades que estão defasadas para a idade e das habilidades presentes. E aí, então, a coordenadora responsável pelo caso, que normalmente é quem avalia, ela monta o plano de ensino individualizado, contendo todos os programas de intervenção necessários para aplicação para o desenvolvimento da habilidade. Nós também, nessa avaliação, levantamos as barreiras comportamentais, que são os comportamentos inadequados, as alterações de comportamento que acabam interferindo na aprendizagem do indivíduo ou na interação social dele com o meio ao seu redor, tá? E, então, no plano de ensino, nós temos tanto programas de intervenção para o desenvolvimento de habilidades, como também para a mudança de comportamento, certo? E aí, estes programas, eles são aplicados pelas ATs, que são as acompanhantes terapêuticas ou aplicadoras, né? As aplicadoras, elas estão em formação, né? E de graduação, ou já são formados, temos aplicadores que já são formados, inclusive com pós-graduação, e tem supervisão constante da coordenação do caso, certo? E aí, acima de nós, existe a nossa supervisora geral da clínica ABA Center hoje é a doutora Grace Ferreira Donati, fonoaudióloga de Bauru, que trabalha há muitos anos
com alterações de neurodesenvolvimento, certo? E aí nós, coordenação, temos supervisão semanal com a Grace, a doutora Grace, e também realizamos supervisão constante com as aplicadoras, certo? Então, nós seguimos todos os critérios definidos pela BPMC, que é a Associação Brasileira de Medicina Comportamental, no que diz respeito à ciência ABA, as intervenções baseadas na ciência ABA, certo? E aí, então, vamos falar um pouquinho sobre ABA. ABA, né? ABA, ela vem de Applied Behavior of Analysis, né? Então, a gente pode dizer que é a análise do comportamento aplicada, tá? Existe também a análise do comportamento experimental, que é a vertente da análise do comportamento, que é mais focada nas pesquisas, nos estudos, certo? Nós, dentro da ABA, nós também realizamos pesquisa, mas as nossas pesquisas, elas estão relacionadas com as intervenções propriamente ditas, certo? E aí, o que a gente tem, assim, de muito criterioso em ABA é que é uma intervenção baseada em evidência, tá? A gente pode dizer, né, que os componentes básicos para se determinar uma intervenção baseada em evidência é a robustez do experimento. Ele é extremamente rigoroso no que diz respeito ao controle de variáveis, né? Então, os nossos programas, eles têm um controle de variáveis extremamente rigoroso. O que vai falar, como vai falar, aonde vai sentar, de que forma a aplicadora vai se comportar mediante a criança, se a criança agir dessa forma, como ela reage, né? Então, a gente busca mapear todas as possibilidades, né, de comportamento da criança para que a aplicadora possa se comportar de uma forma controlada, já programada. E a replicação por outras pessoas, né? As intervenções em ABA, elas prevêem que, diante lá, né, da sua eficácia, se eu pegar um outro sujeito com as características semelhantes, idade, alteração do desenvolvimento, sexo, enfim, depende do programa de intervenção. Vai ser possível replicar com aquela outra pessoa e os resultados serão semelhantes. Tá? Então, os pesquisadores avaliam os estudos para determinar se os mesmos foram conduzidos dentro de padrões científicos e, finalmente, avaliam se ocorreram replicações suficientes para sugerir que a intervenção será eficaz na maioria das situações. Todos os nossos programas de intervenção, eles são baseados em artigos, né, com intervenções já realizadas dentro da mesma demanda ou de demanda semelhante. Por quê? Muitas pessoas, né, hoje em dia têm feito ABA e diante da sua eficácia tem organizado, estruturado, né, estudos e artigos para divulgar, né, que aquilo é eficaz. Então, a gente se baseia, obviamente, em estudos confiáveis, onde tudo isso que a gente acabou de falar acontece, tá? A gente tem aí dentro da aba algumas práticas baseadas em evidência, né, a análise de tarefas, a videomodelação, suporte visual, as intervenções no antecedente, o treino de tentativa discreta, as DTTs, né, que são os treinos na mesinha, programas de extinção, de modelagem, enfim, reforço diferencial, intervenções extremamente comuns e diárias nos nossos programas, né? Então, a gente tem comprovadamente, porque muitos estudos já foram realizados na área, que são práticas baseadas em evidência. E aí, então, é importante a gente desmistificar um pouco, né, da análise do comportamento aplicado. Vou trazer alguns mitos, né, algumas falas muito comuns relacionadas à aba. Então, a aba é um método, a aba é como se fosse uma cartola mágica, né, os truques vão tirando, a gente vai mudando o comportamento das crianças, né, uma mágica. A aba é utilizada para determinadas crianças e para outras não.
Gente, infelizmente a gente já ouviu isso assim de profissionais especialistas, neuropediatras, neurologistas, pediatras, psiquiatras, que não iam fornecer a cartinha de encaminhamento para a mãe porque ele não tem autismo e a aba é só para autismo, né? É uma falta de conhecimento teórico metodológico gigantesca, né? Porque a aba é uma ciência que propõe intervenção através da mudança de comportamento. Não é só autista que tem alteração de comportamento, comportamentos que precisam ser desenvolvidos ou mudados. Todas as crianças, né, podem se beneficiar, todos os clientes, né? As pessoas com alterações de comportamento, de desenvolvimento podem se beneficiar. E não é mágica, não é mágica, né? É estratégia, de novo, é uma prática baseada em evidência. Então, são estratégias que já foram estudadas e comprovadas na eficácia de seus resultados, né? E ABA não é um método, ABA é uma ciência. Então, não existe método ABA. A ciência ABA, tá? Então, os tratamentos fundamentados na ciência ABA são individualizados, com base na função do comportamento e em evidências, e com constante avaliação e reavaliação de dados e resultados. São chamados behavioristas radicais porque excluem radicalmente a subjetividade do sujeito. Não, né? A gente só chama de uma forma diferente, porque para a gente subjetividade é comportamento, porém encoberto. São eventos privados, né? Mas são eventos comportamentais, que ocorrem, inclusive, em constante relação com os eventos públicos, né? Então, compõem objeto de estudo da análise do comportamento, tá? A gente não deixa a subjetividade de lado, a gente trata assim, a gente cuida, a gente olha, a gente trabalha para o desenvolvimento de habilidades também subjetivas, né, que para nós são os eventos privados. O objetivo primordial do analista do comportamento é descobrir por que uma pessoa ou grupo de pessoas faz o que faz da maneira como faz, independente se é o seu falar, o seu pensar ou o seu sentir. Exclui a personalidade da pessoa. A gente, infelizmente, assim, a gente ouve coisas que eu acho que as pessoas deveriam ter muito cuidado, né? Em falar sobre aquilo que ela não conhece com profundidade. Porque ela acaba falando besteira e fica muito feio, né? Então, a gente não desconsidera a personalidade. Até porque, para nós, analistas do comportamento, personalidade é repertório comportamental. O que é personalidade? Personalidade nada mais é do que o jeitão da pessoa, é o jeito de ser da pessoa. Como ela normalmente se comporta, fala, pensa, os seus valores, enfim. E dentro da análise do comportamento, a gente entende que isso é o repertório comportamental, são os comportamentos que aquela pessoa costuma ter nos ambientes que ela vive, tá? Então, a gente não diz que a pessoa é tímida porque ela tem uma timidez, porque ela tem uma personalidade tímida, né? A gente diz que ela é tímida porque ela costuma evitar o contato social. Muito mais claro, porque justifica, né? Dentro da análise do comportamento aplicada, nós justificamos o jeitão de ser pelo que ela faz, por como ela se comporta. E é muito mais coerente, né? A aba não observa dados sociais. Poxa vida, né? Se o principal objeto de estudo da aba é o comportamento, e comportamento nada mais é do que a interação entre o sujeito e o meio onde ele vive, que é mais interação social do que essa, né? Então, de novo, falta de conhecimento, né, gente? Eu falo que chega a ser feio, né? A análise do comportamento é inerentemente social, pois é impossível compreender o amplo repertório comportamental humano sem analisar suas interações sociais e evolução das culturas. Então, vamos para a definição. A ABA, Análise do Comportamento Aplicada, é o processo de aplicação sistemática, lembra do controle de variáveis, do rigor, né, científico-metodológico, de intervenções baseadas nos princípios de aprendizagem para ensinar, aumentar
e ou melhorar comportamentos socialmente relevantes de maneira significativa, demonstrando que as intervenções empregadas são as responsáveis pelas aquisições e melhorias no comportamento. Tá? E aí, então, vamos pensar nos objetivos, né? A gente pode suprir os déficits, né? E aí promover a aprendizagem de repertórios, né? Ensinando repertórios que a criança ainda não tem e que ela deveria ter, desenvolver habilidades. A gente pode diminuir a frequência e intensidade de comportamentos indesejáveis ou inadequados, né, e que estão atrapalhando a interação social e a aprendizagem deste indivíduo, as barreiras comportamentais que eu já disse anteriormente. A gente pode promover o desenvolvimento de comportamentos socialmente relevantes e que vão ser úteis naquela faixa etária, naquele ambiente, enfim. Habilidades sociais, comunicativas, adaptativas, cognitivas, acadêmicas e promover qualidade de vida. Óbvio que fazendo o 1, 2 e o 3, a gente promove a qualidade de vida automaticamente, né? E aí, então, vamos falar um pouquinho das 7 dimensões da aba. Então, a aba, ela é aplicada, né? O próprio nome diz, né? Análise do comportamento aplicado. Os programas, procedimentos, as tecnologias, as intervenções são utilizadas para atender às necessidades do indivíduo. De novo, o comportamento a ser modificado deve ser socialmente relevante para o sujeito. Não é o que eu quero, é o que ele precisa. Conceitual, se baseia nos princípios e filosofias do behaviorismo radical. Comportamental. Os comportamentos a serem modificados, eles precisam ser medidos com precisão e confiabilidade. Então, a gente tem um módulo inteirinho na pós só de estratégias, né, de medição de comportamento. Tá? Analítica, ela deve garantir a demonstração de que a mudança comportamental foi produto dos procedimentos e não de outras variáveis não controladas. Efetiva, deve melhorar as condições de vida daquele indivíduo. E lembra que eu falei que a gente consegue mostrar a efetividade com o controle lá da nossa intervenção, a cada sessão? Generalizada. Deve produzir mudança generalizada, ou seja, novos padrões comportamentais, eles devem ser mantidos no tempo e dele surgem outras habilidades, vão aparecendo outras habilidades que dependem dessas habilidades anteriores. Né? Por isso, a gente inicia com habilidades que a gente chama de cúspides, elas são pontes para outras habilidades, sabe? Então, a gente começa a trabalhar uma habilidade e aí outras que são dependentes dela já começam a aparecer. Tá? E aí existem algumas especificidades super importantes dentro das nossas intervenções, que é cuidar da generalização, de ambiente, de pessoa, de estímulo, para que a gente garanta que aquele padrão de comportamento vai se manter, mesmo depois que a gente parar de aplicar os programas, tá? E também vai se manter em outros ambientes, com outras pessoas, não só na clínica, né? E com outros estímulos. Se eu mostrar qualquer gato, a criança vai dizer que aquele é um gato, tá? E tecnológica. Tá? Os procedimentos provindos do escopo teórico da análise do comportamento devem ser bem descritos e definidos para que outras pessoas possam aplicá-las de maneira fidedigna. Em quais contextos e ambientes vocês acreditam que a aba possa estar? Bom, eu já adiantei um pouquinho, a gente pode aplicar, né, as intervenções da ciência aba com qualquer população que esteja precisando de uma modificação de comportamento. E a gente pode aplicar em diversos ambientes, escolas, atendimento clínico, hospitais, empresas, gerenciamento pessoal, aconselhamento, violência infantil, terapia conjugal, enfim, uma série de espaço. Aqui eu vou entrar um pouquinho, eu esqueci de falar. Um dos mitos, né, da aba é que ela é robotizada e que a gente... é aquela da mesinha, né, que só faz o treino em mesinha, também provém de um desconhecimento importante
da área, né, da ciência. Por quê? A gente aplica a aba em qualquer lugar. A gente aplica a aba no corredor indo para o play. A gente aplica a aba os programas no play. A gente aplica os programas na sala de espera, quando a criança chega, quando a criança sai, passando de uma terapeuta para outra, tá? Então, não tem essa questão aí de mesinha, tá? A gente aplica a aba no chão. Tem criança, dependendo da demanda, quando ela chega, ela não está nem pronta para ir para uma mesinha fazer atividade, né? Então, a gente começa aplicando programas no chão. E quando ela está pronta, a gente passa para a mesinha assim, porque na escola ela trabalha na mesinha e ela precisa aprender a trabalhar na mesinha. Mas isso não significa que ela fique só na mesinha. E ela só vai para a mesinha quando ela estiver preparada para. E aí as pessoas, né, com desenvolvimento típico, atípico, com ou sem doenças crônicas, deficiências ou transtornos, criança, adolescente, até animais de estimação. A gente teve um professor na pós, o Jairo, olha lá. Um cachorro, gente, ele não aprende por imitação, né? Então, esse cachorro não aprendeu a andar de skate vendo o dono dele andar de skate, por exemplo. Ele foi treinado para, né? O Jairo, ele é um dos maiores especialistas do país, né? No treino de animais para propaganda. Não vou lembrar agora, mas ele mostrou várias propagandas conhecidas que ele que treinou. Então, o que os analistas do comportamento fazem? Pesquisa sobre comportamento, mas a gente também aplica o conhecimento que veio dessas pesquisas para auxiliar pessoas e grupos a mudarem seus comportamentos. Então, o principal objetivo é produzir conhecimento científico que permita a solução de problemas comportamentais socialmente relevantes, enquanto que o objetivo principal do prestador de serviço é aplicar o conhecimento científico disponível para solucionar esses problemas. Então, gente, vamos falar um pouquinho agora do nosso objeto de estudo, né? O principal objeto de estudo e intervenção do analista do comportamento é o comportamento, tá? E aí, então, é importante que a gente faça essa diferenciação, né? Do que é comportamento e do que é produto de comportamento, certo? Então, comportamento é qualquer coisa que uma pessoa diz ou faz, identificado como verbo. Então, andar, comer, falar, correr, pular, estudar, desenhar, né? E produto do comportamento é aquilo que resultou de alguma atividade. Pode ser permanente ou não, devido ao seu caráter relativamente duradouro, tá? Por exemplo, o número de contas em uma folha, a fumaça do fumante, o desenho que foi desenhado, tá? Aí a gente tem, então, um exercício, né? Para a gente entender um pouquinho essa diferenciação. Então, uma folha impressa, ela é comportamento? Vão acompanhando comigo, tá? Eu vou dizendo cada um se é ou não. Folha impressa não é. É produto de comportamento, tá? Digitar é um comportamento. Colocar piso, comportamento. Os selos colocados nos envelopes, produto de comportamento. Um questionário já respondido, produto de comportamento. Construir ninhos, comportamento. Colar os selos nos envelopes, comportamento. Os desenhos, produto. Dei spoiler, né, no slide anterior. Os ninhos construídos, produto de comportamento. Responder questionários, comportamento. E desenhar, comportamento também. Então, comportamento é qualquer ação que pode ser observada e medida, ainda que indiretamente, com uma frequência e duração, tá? Ele é explicado pela identificação dos estímulos antecedentes e de suas consequências, que são os estímulos consequentes. E é a identificação dessas relações entre os eventos ambientais, os estímulos antecedente e consequente, e as ações do organismo, que são as respostas que compõem o comportamento, tá? Então, o comportamento, a definição, assim, muitas vezes a gente
confunde comportamento com resposta, né, que é a apropriação do organismo. O comportamento é a interação entre os eventos ambientais antecedentes e consequentes e a resposta do indivíduo. Tá? Então, para estabelecer estas relações, nós devemos especificar a ocasião em que a resposta ocorre, a própria resposta e as consequências reforçadoras. Nossa, aí a gente entra numa... Aqui abre um leque gigantesco, né, sobre reforçamento, extinção, punição, é onde a gente vai intervir, né? Mas, por hora, vamos apenas definir o que é comportamento. Então, é um fenômeno relacional, interativo. Todas as respostas que emitimos ocorrem em um determinado contexto ambiental e alteram esse contexto, tá? Os estímulos estão no ambiente e determinam o modo como nos comportamos. É exatamente esses eventos ambientais que vão determinar como nós vamos nos comportar no futuro. Se a gente vai manter um comportamento, vai extinguir, vai aumentar a frequência, vai diminuir a frequência, é o que acontece antes e depois, e é onde a gente intervém, tá? Então, manipulando o ambiente, nós podemos produzir novos comportamentos, e este é o conceito de aprendizagem para análise do comportamento aplicado, tá? Aprendizagem nada mais é, então, que a produção de novos comportamentos manipulando o ambiente que aquele ser, onde aquele ser está inserido. E aí, então, existem os tipos de comportamento. Existem os comportamentos que são públicos, que são aqueles observáveis, registráveis, e os comportamentos encobertos, que são aqueles internos e não são observáveis pelo outro. Tá? Então, é muito simples. E aí entra uma área extremamente importante para você, professor. Porque quando você está na sala de aula, você tem acesso a quais tipos de comportamento dos seus alunos? Comportamentos públicos, que é aquele que é capaz de você ver, né? Aquele comportamento que você é capaz de observar, que você é capaz de registrar. Qualquer levantamento de comportamento encoberto desta criança, já se trata de uma inferência sua. Ah, ele agiu assim porque ele está triste. É inferência, né? A gente não tem como comprovar um comportamento encoberto, a não ser que aquele sujeito me fale, me demonstre de alguma forma, né? A gente consiga identificar de alguma forma que aquele comportamento encoberto está presente, tá? Então, os eventos privados, apesar da dificuldade em acessá-los, têm a mesma natureza dos eventos públicos. Ambos são eventos comportamentais, tá? A diferença é a dificuldade em acessar. Comportar-se, então, é interagir com o ambiente físico e social, algo que fazemos desde o nascimento até a morte. Como definimos o comportamento? Aqui é uma outra área de extrema relevância para todos, em especial para vocês, professores, e aí eu falo principalmente com relação aos relatórios, né, que a gente recebe, que o especialista recebe, né. A gente a gente precisa ser o mais simples e concreto possível quando estamos falando de comportamento, né? E aí entra uma questão super importante que a gente chama de definição operacional, né? A gente precisa operacionalizar os termos, e a gente faz isso como descrevendo, destrinchando o que nós estamos vendo. Então, aqui, ao invés de birra não é uma definição operacional de comportamento. Eu preciso descrever o que eu estou vendo que a criança está fazendo. Então, ela se joga no chão, ela joga objetos no chão, ela se bate, ela se arranha, ela puxa seus cabelos, ela grita, quanto tempo isso dura, né?
Envergonhado também não é uma definição operacional. Aliás, nenhum desses é, tá? Nenhum, nenhum. E a gente vai falar de cada um. Envergonhado, né? Também não me diz o que aquele sujeito está fazendo. Ele fica sozinho, ele cora o rosto, ele abaixa a cabeça, ele tampa o rosto com as mãos, né? Ele não consegue se expor ou ele se expõe depois de um tempo, né? Então, tudo isso é muito importante, porque é isso que vai definir como eu vou intervir, por onde eu vou intervir, por onde eu começo, tá? Hiperativo, né? O que ele faz? De novo, ele corre, pula, sobe, desce, consegue ficar sentado por 2 segundos, faz as atividades que a professora passa, não, agitado, mesma coisa. Não faz nada, ele não faz nada o quê? É impossível alguém não fazer nada, porque estamos nos comportando o tempo inteiro, né? Chorão, como que é? Ele chora diante de qual situação? Quanto tempo dura? É alto, é baixo? Enfim, o que acontece depois, enquanto ele está chorando, depois que ele chora, como ele para, quer chamar atenção, o que ele faz com isso? Ele grita enquanto a professora está falando, ele cai da cadeira, ele levanta, ele dá risada alto, o que ele faz? Ele é nervoso, mesma coisa, as estereotipias, né? Nossa, tem um quadro gigantesco de possibilidades de estereotipias. Não para quieto porque está com calor. Olha a inferência que eu falei, né? Então, por que que essas definições, né, esses termos, eles não definem comportamento para nós? Porque o mesmo termo, ele pode ser compreendido de diferentes formas por diferentes pessoas. Então, o que é birra para mim pode não ser a mesma coisa do que é birra para você. Ele engloba um conjunto muito grande de comportamentos, né? Então, é extremamente relevante que vocês, né, se atentem a essa descrição operacional quando vocês estiverem olhando ou descrevendo o comportamento dos alunos, tá? E aí, então, a gente, né, vai dar continuidade aí às apresentações com a Fabiola. Eu espero poder ter contribuído, né, com vocês, com um pouquinho de conhecimento, né, de experiência, e eu quero me colocar à disposição, né, através do celular do Abacenter, das nossas redes sociais, a gente tem Instagram, tem Facebook, nós publicamos conteúdo constantemente, né, então nos sigam lá, tá bom? Estamos à disposição. Obrigada, viu, pessoal? Tchau, tchau. Olá, como a Natália já mencionou, eu sou a Fabiola, psicóloga, coordenadora e terapeuta ABA do ABA Center, e que é uma grande alegria estar elaborando esse vídeo para vocês, né? Um dos objetivos do ABA Center é propagar, né, promover, divulgar informações científicas para a população, né? Então, eu vou começar recordando alguns pontos principais, né, para dar continuidade no assunto. Então, o comportamento é qualquer ação que pode ser observada e medida, com frequência e duração, né? E nós acordamos emitindo comportamento, dormimos emitindo comportamento, né? Nascemos emitindo comportamento e morremos emitindo comportamento. Tudo que nós falamos aqui, né, é possível observar, então, tanto no indivíduo quanto no animal. O animal também emite comportamentos, né? Problemas ou não. O comportamento ele deve ser definido operacionalmente. Por que que eu voltei isso? Porque isso é muito importante, né? Nas nossas conversas, nessas trocas profissionais, num relatório, né? Muito importante que o comportamento seja definido operacionalmente. Por quê, né? Nós precisamos ter uma linguagem científica, né, na nossa atuação profissional. Precisamos ter objetividade, né, que é uma característica fundamental, essencial.
nós precisamos estar atento às coisas e os fatos que acontecem efetivamente, né? Observado. Precisamos deixar todas as impressões, todas as questões subjetivas de lado, né? As nossas interpretações pessoais, levar em conta somente as coisas e os fatos perceptíveis, né? Precisamos tirar, então, de fato, nossas interpretações subjetivas, né? Então, por exemplo, ele pediu para ir no banheiro porque ele estava com vontade de ir ao banheiro. De fato, ele pode estar com vontade de ir urinar, por exemplo, mas pode ter outras coisas aí, né? Outras variáveis, e por isso que a análise funcional é muito importante nesse caso, né? Nós verificarmos o quanto tempo esse aluno pede para ir ao banheiro, durante a aula, será que são todas as aulas que ele pede isso? Então, nós precisamos observar isso e tirar todas as nossas impressões subjetivas nesse fato, tá? Nós precisamos ser direto, descrever exatamente o que acontece, porque, de fato, o ABA é uma ciência, né? Não um método, como a Natália falou, né? Nós costumamos muito enfatizar a questão da birra, né? O que é birra para mim pode ser outra coisa para você, ou será que eu estou abrangendo toda a classe comportamental, né? Hiperativa, a mesma coisa. Então, nós precisamos definir exatamente o que acontece, tá? Ele se jogou no chão, ele chorou, ele derrubou, arremessou objetos, né? Então, como que nós conseguimos identificar e avaliar o comportamento? Primeiro, nós precisamos avaliar esse indivíduo, né? Nós precisamos considerar que o indivíduo é um sujeito único, e nós precisamos ter um olhar atento para ele, para essa criança, tá? Individualizado, um olhar individualizado. Então, nós precisamos identificar o repertório dessa criança, né? E então, daí, verificar excessos, então, quais comportamentos que está em excesso, as reservas, ou seja, os comportamentos esperados para a idade, para aquela população, para aquele ambiente, né? E os déficits, né? O que está sendo emitido muito pouco e que não é esperado. Nós colocamos, né, essas figuras de alerta porque muitas vezes nós nos atentamos somente para aqueles comportamentos em excesso e nós deixamos um pouco de lado que talvez falta comportamento, falta repertório, né? Muitos casos, por exemplo, daqueles alunos que não perguntam, que entra calado, não conversa, fica no seu canto, não tira as dúvidas com os professores, né? Então, esses também são e podem ser observados, devem ser observados, né? Então, nós precisamos avaliar todo esse repertório da criança, do adulto, do adolescente, tá? Fazer observação direta, indireta, que nós vamos conversar também, realizando a avaliação funcional, tá? E, se necessário, também ter trocas com profissionais, né, de outras especialidades. E daqui é uma informação muito importante, né? Que o comportamento tem função, ele acontece por alguma coisa, né? Aquela nossa fala do dia a dia, não sei o que aconteceu. Do nada, ele fez tal coisa, né? Não é do nada, tá? Para nós, na análise do comportamento, tem uma função. Então, daí nós precisamos verificar o que realmente está acontecendo. E quais são as funções do comportamento, né? Nós classificamos em 4 grandes grupos. A primeira é a atenção. Então, quando o comportamento-alvo ocorre, quando o indivíduo quer a atenção de determinada pessoa,
quando, por exemplo, a criança chora para obter a atenção dos pais. Quando os pais chegam, ela para de chorar, cessa aquele comportamento. Um exemplo da sala de aula. A professora está dirigida na lousa, escrevendo conteúdos, né? E a criança começa a batucar, e a professora interrompe o que está fazendo, se dirige até aquela criança, e o comportamento dessa criança se cessa. Tangível é quando o indivíduo quer ter acesso a algum item reforçador, um objeto desejado, um carrinho. Aqui no tangível, né? Nós colocamos tanto, são coisas palpáveis, né? Que pode ser algum item, algum objeto, um brinquedo, um Lego, como também a questão de comestível, né? Então, um doce, uma água, um refrigerante, tá? Fuga de demanda. O indivíduo apresenta o comportamento para obter fuga de demanda, ou seja, não realizar ou se esquivar do que está sendo solicitado. Então, a professora começa a prova e o aluno diz, professora, eu posso ir no banheiro? Né? Ou quando tem lá os conteúdos programáticos, então, conversar, brincar e depois atividade. Daí tá quase terminando a hora de brincar. Professora, ai, não tô me sentindo bem, posso ligar para minha mãe para ir embora? Daí isso é esquiva, tá? Isso pode acontecer durante a atividade ou antes que ela aconteça, tá? Questão sensorial também, né? Esse ser humano, né? Essa pessoa emite um comportamento para escapar de estimulações indesejadas ou promover sensações que possam promover sensações a ele, né? Daí, a gente diz que o que está dentro daquela pessoa, né? Então, por exemplo, o flapping, né, de mãos, que geralmente a gente observa em crianças com autismo, né? Muitas vezes, elas emitem essa questão por questão sensorial, né? Porque faz bem para ela, né? Morder a bochecha, né, a língua, enfim, tem vários exemplos aí que a gente pode citar. Então, reafirmando, todo comportamento tem função, não acontece do nada, não surge do nada. E para isso, nós precisamos realizar a avaliação funcional para saber exatamente o que está acontecendo, né? O que motiva, o que mantém esse comportamento. Vale ressaltar também que pode ocorrer duas funções ao mesmo tempo, então a criança pode emitir um determinado comportamento por busca de atenção intangível, né? Então pode ocorrer isso também. Então é por isso que é necessário realizar a tão famosa análise funcional que nós falamos, né, ao decorrer da explicação para vocês, e geralmente vocês já devam, né, ter escutado falar, e nós vamos falar um pouquinho dela ao decorrer desse vídeo. Então, vamos lá. É por conta dessas 4 funções que eu falei, né, que precisamos fazer a análise funcional, tá? Retomando aquilo que eu disse, do comportamento-alvo. Nós sempre temos que selecionar um comportamento. Nós podemos avaliar, observar 2 comportamentos? Sim, mas os registros precisam ser diferentes, tá? E daí a gente vai conversar mais para frente sobre isso. O comportamento, ele pode ser dividido em 3 partes, né? Em termos técnicos, é o que nós chamamos de tríplice contingência, que nós falaremos a seguir. Para entender a função de determinado comportamento e assim para atuar sobre ele, tá? É necessário fazer tudo isso que eu vou dizer agora. Então, nós precisamos observar o que acontece antes e o que acontece depois de determinada situação, tá? Que nós chamamos
antecedente e consequentes para realizar esse manejo, essa modificação de comportamento, tá? Aqui nós colocamos SRC, né? Estímulo, comportamento e consequência, tá? Ele pode ser descrito também como ABC, tá? Então, ou SBC, tá? São 3 jeitos aí que a gente pode encontrar. Ah lá. Então, na tríplice contingência, né, há um estímulo, que aqui nós colocamos como S, mas pode ser A também, né? Nós podemos observar na literatura tudo isso. Então, existe um estímulo antecedente, né? O que acontece antes do comportamento ocorrer, tá? Então, a gente precisa analisar em que ambiente que foi, né? Por exemplo, na situação de sala de aula. Que aula foi? Quem estava presente, tá? Que atividade, por exemplo, estava sendo imposta? Tinha atividade imposta ou não? Era situação livre, né? O comportamento, aqui é colocado como B por conta de behavior, né? E mesma coisa de S, né? De estímulo antecedente em inglês. Então, o que é comportamento, né? O que a gente precisa analisar nisso, né? O que está acontecendo, né? Que comportamento que eu quero analisar? Aquilo que ocorre logo depois da apresentação do contexto antecedente, né? Por exemplo, chorar. Ah, professora antecedente, a professora dá uma atividade, a criança começa a chorar, né? E consequência, aquilo que ocorre logo após o comportamento. E aqui é possível localizar a função do comportamento, para então poder agir sobre o mesmo. É importante ressaltar que, muitas vezes, uma análise funcional sobre o caso não é possível, tá? Para a gente identificar de fato o que está acontecendo. Geralmente, nós pedimos aí três observações, se possível, em 3 dias diferentes, para que observamos de fato o que realmente está acontecendo. Então, por exemplo, no que eu disse, né? Em situação de sala de aula, a professora está lá explicando, deu uma atividade, né? Comportamento, a criança começou a chorar, a professora disse, vai lá beber uma água, né? Então, será que isso acontece sempre, né? Ou é só uma atividade de matemática? Às vezes a criança não tem repertório, né? Às vezes a criança precisa de atenção, né? Ou realmente a criança gostaria de ir no banheiro, enfim. Nós precisamos analisar de fato o que realmente acontece. Você sabia que é através das consequências que o comportamento apresentado receberá? Então, o que vai acontecer nas consequências? Vamos conseguir alterar ou extinguir o comportamento alvo desejado, né? O que isso quer dizer, né? Que as consequências controlam a probabilidade do comportamento acontecer ou não, né? Ou seja, as consequências controlam a probabilidade de emissão futura ou não do comportamento. Então, nós precisamos, por isso que é tão importante, né? Porque muitas vezes, sem querer, nós estamos reforçando um comportamento talvez indesejado na criança, né? No adulto ou no adolescente. Então, vamos lá, né? A avaliação funcional, né? Antes, acho que é importante dizer que a avaliação pode ser indireta e direta. Depende muito do caso, ou elas podem acontecer dessas 2 formas, né? O quanto de informações nós pudermos coletar é melhor, né? Então, direto, então eu vou lá, eu vou ter uma observação in loco, né? Naquele ambiente que está acontecendo, que está ocorrendo, né? Porque muitas vezes o comportamento ele não se repete em todos os ambientes, por exemplo, na escola e em casa, às vezes é só em um ambiente
né? Então, nós precisamos estar ali, presente, né? Às vezes o comportamento ocorre na hora do almoço, ou só na parte da tarde, ou só na manhã. Então, nós precisamos, na observação direta, estar ali, né? E ter registro. É muito importante registro. Registrar exatamente o que está acontecendo. Por isso que nós falamos tanto que precisa ter uma linguagem clara, precisa, né? Retirar toda a subjetividade. E a avaliação pode ser indireta também, então fazer checklist com o professor, com os pais, né? Entrevistas, tá? Então, na análise funcional, nós precisamos identificar os comportamentos indesejáveis que devem ser eliminados e habilidades que a criança possa aprender, né? Porque muitas vezes pode estar ocorrendo algum problema de comportamento por falta de habilidades, porque ela não tem pré-requisitos para isso, né? Ou porque está muito difícil determinada matéria, será para ela, precisa de adaptação, precisa ter um olhar mais direto, né? Para essa criança, né? Então, mas para isso, né? Para que eu possa ensinar, fazer todo esse manejo de comportamento, eu preciso também identificar o que é reforçador para aquele indivíduo, né? Então, vamos lá. O que é a avaliação funcional? Então, os objetivos são, né, coletar informações sobre o que acontece antes, né, os antecedentes e as consequências que estão relacionadas funcionalmente à ocorrência de determinados comportamentos. Então, volto a dizer, o comportamento ele tem função, ele ocorre por um motivo, tá? Então, tem essa relação entre o ambiente e o comportamento, né? Então, aqui nós colocamos bem enfático, né, a relação funcional em qualquer apresentação de comportamento, tá? Então, quando nós fazemos a avaliação, nós precisamos identificar a função do comportamento e o contexto que ocorre esse comportamento, né? É necessário que nós consigamos, que sejamos capazes de responder a pergunta: por que determinada pessoa fez isso, né? Por que o meu aluno fez isso, né? Para que o comportamento indesejado possa realmente ser alterado, é preciso, em primeiro lugar, entender qual foi o motivo que levou essa pessoa a se comportar daquela maneira. Então, ali, né, retomando, já disse, mas, né, o objetivo é identificar os antecedentes e as consequências do comportamento que mantém o comportamento, né? É necessário dizer também que todos os nossos comportamentos que nós temos até hoje foi mantido. Nós costumamos muito dar o exemplo do inglês, né? Eu estudo a língua inglesa, e eu vou nos Estados Unidos, vai ter uma população que vai me reforçar para que eu mantenha esse comportamento, né? Essa nova língua. Agora, por exemplo, eu decido experimentar, vivenciar, ter novos conhecimentos com a população indígena. Essa população não vai me reforçar com inglês. Então, automaticamente, o que vai acontecer? Eu vou diminuir minha frequência de emitir a língua inglesa, né? Conversar em inglês. Então, nós precisamos ter esse enfoque também com as nossas crianças, né? Com esses indivíduos. O que está mantendo, né? O que está acontecendo com essa criança? Então, por isso precisa ser bem minucioso, ter um olhar bem individualizado, tá? Por quê? O que pode manter para mim o comportamento, né? Pode ser não para o Joãozinho, né? Então, nós vamos conversar depois em relação aos reforços, tá? Porque para mim pode ser uma coisa muito importante e para o outro pode ser outra coisa, né? Então, por isso que precisa ter um olhar individualizado. Então, lá, né, reforçando, análise funcional, nós precisamos coletar as informações, né, por meio de métodos diretos ou indiretos, como eu disse, né,
Nós precisamos interpretar, mas de científico, nada subjetivo em gente. Informações obtidas, né, por esses métodos, né, seja eles diretos ou indiretos, e formular hipóteses sobre a função do comportamento, né? Será que é isso, né? Então, coloca ali, vamos elencar essas hipóteses. E depois nós precisamos testá-las, né? E depois desenvolver intervenções baseadas na função identificada. Então, por exemplo, se é fuga de demanda, eu vou precisar o que fazer, né? Diminuir a demanda que eu estou dando. É claro, né? Que nós queremos que essa pessoa tenha uma função integral, né? Tenha um desempenho total. Mas talvez naquele momento, naquela situação, essa pessoa não consiga. Então, o que nós precisamos fazer, né? Quais adaptações podemos realizar? Que a Alessandra depois falará, detalhará melhor tudo isso. Nós temos 3 níveis de avaliação funcional, né? E daí tem a ordem de complexidade, de exatidão, né? Então, indireta, nós realizamos a descritiva e experimental, tá? Então, a indireta nós realizamos, mas é importante também a gente ter essa experiência, né? Essa experiência em loco, né, também. Porque muitas vezes, será que o que eu estou perguntando, aquele pai realmente consegue compreender, né? Será que aquilo que eu estou coletando é realmente suficiente, né? E a pessoa entrevistada, por exemplo, o pai, dará informações suficientes para mim, né? Também eu posso pedir descrições, né? Então, relata para mim, escreve para mim aí o que está acontecendo, né? E é experimental, né? Eu ir lá, eu testar e reatestar, se eu tirar hipóteses, né? Se eu der uma demanda livre, ele vai ter esse comportamento ou não? Se for o caso, a hipótese de fuga de demanda, porque está muito difícil. Então, eu posso ir fazendo todas essas manobras, tá? Opa! E depois, quais perguntas devem ser feitas para realizar a análise funcional, né? Então, aí, mais uma tarefinha para vocês. Eu peço que vocês consigam pausar o vídeo agora, tente responder sozinhos, né? E daí depois, para a gente verificar o nível de conhecimento de vocês, né? O que vocês acham sobre isso? E daí depois dá o play e vamos juntos conferindo as respostas, tá? Então, vamos lá, né? Quantos anos possui o paciente cliente? Será que isso tudo, todas essas perguntas, já na análise funcional, tá? Será que é importante perguntar isso na hora da análise funcional? Não, né? Todas essas informações nós precisamos ter antes de realizar a análise funcional. Então, logo, quem é o paciente cliente também não, né? Porque nós precisamos saber quem é, né? Agora, quais são os antecedentes do comportamento? Sim, né? É isso que nós vamos descobrir, né? Verificando juntos. O paciente cliente a ser avaliado é do sexo masculino e feminino, então logo eu dei resposta já na outra, né? Não, porque isso a gente já precisa ter, já está tudo planejado, né, sobre isso. Quais as consequências imediatas do comportamento? Sim, é isso que nós precisamos descobrir na análise funcional. E qual, né, o comportamento-alvo a ser avaliado? Não, eu já preciso ter elencado, né? Eu preciso já ter, muito provável, por exemplo, no contexto de sala de aula, saber que determinado aluno já tem esse comportamento, né? Então,
eu preciso de já ter tudo isso em mente, né? Qual que é o paciente, ou qual o aluno, né? Quantos anos ele tem, que comportamento eu quero observar. Daí, de novo, para ser realizada a análise funcional, nós precisamos elencar um comportamento. Ah, mas sua bíola tem mais, acontece mais comportamentos. Então, nessa análise funcional, eu vou me dedicar a esse comportamento. Posso fazer depois outra análise funcional sobre outro comportamento? Posso, mas não junto, tá? Quando nós observamos o comportamento, então a gente precisa ter bem claro o que é a topografia e qual é a função, né? A topografia é a forma desse comportamento, né? O que ele está fazendo? Ele está chorando? Ele está jogando objetos na parede? Ele está chorando sem parar? Ele está arremessando sem parar? Então, a gente precisa verificar, né? O tempo que está acontecendo, a magnitude, se está muito forte, se não, né? Então, tudo isso, a duração, o tempo, né? Isso é importante a gente saber, né? A frequência que está ocorrendo e tudo mais. E a função que eu já falei, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso, ele tá, a hipótese, né? Chorar, jogar objetos contra a pessoa para obter atenção, né? Muitas vezes é importante aqui também ressaltar que uma criança às vezes emite problemas de comportamento para obter atenção, mas daí muitos falam assim, nossa, na prática, né? Nossa, mas eu brigo com ele, né? Eu dou bronca e mesmo assim ele faz. Muitas vezes, né? Ele não entende dessa forma, né? Que é negativo, que é uma bronca. Mas para ele tudo bem, né? É isso que ele queria, porque você se dirigiu a ele, né? Então, aqui nós iremos retomar um pouquinho do que eu comentei com vocês, né? E daremos o prosseguimento. Então, sempre precisamos observar o contexto, a resposta e a consequência. O antecedente, o comportamento e a consequência, tá? São as mesmas coisas. Então, o contexto, né? É a ocasião que o antecedente à ação é emitida. Tudo que está na volta do sujeito ou dentro dele e que antecede a resposta também é chamado de ambiente, situação ou estímulo antecedente, tá? Resposta. Ações que afetam o ambiente e produzem as consequências, né? O comportamento, seja ele explícito ou implícito, né? Que a Natália já comentou um pouquinho sobre ele, que são aberto e encoberto ou privado ou público, né? E a consequência, o que é? Aquilo que vem depois do comportamento e que altera o padrão de sua apresentação, né? A consequência, ela pode ser reforçadora ou não reforçadora. Então, o que é reforçadora, né? O que é uma consequência reforçadora? Ela aumenta a frequência da resposta e também aumenta a probabilidade da resposta desse comportamento ocorrer no futuro frente a circunstâncias similares. O que não é reforçadora, né? O que é uma situação não reforçadora, né? Como acontece? Ela diminui a frequência da resposta e também diminui a probabilidade da resposta ocorrer no futuro frente a circunstâncias similares, tá? Então, ou seja, a consequência reforçadora mantém a emissão da resposta. E aqui a gente deixou um lembrete, né? Precisamos reforçar os comportamentos adequados e não os inadequados. Teremos também algumas sugestões de links de vídeos para que vocês possam treinar tudo isso, tá? Porque nós sabemos que esse vídeo tem o objetivo de trazer alguns componentes da análise do comportamento, né, de alguns princípios mais básicos da análise do comportamento, né?
É importante frisar que para ser realizado, né, para a gente conseguir realizar uma avaliação funcional, nós precisamos de qualificação, né, realizar cursos sobre isso, tá? Praticar muito, tá bom? Então, aqui é uma explicação básica dos princípios da análise do comportamento, e nós precisamos dedicar isso um pouco mais, tá? Para que consigamos realizar com êxito a avaliação funcional. Aqui eu trouxe um exemplo, novamente, gostaria de realizar a mesma instrução, tá? Então, pausem o vídeo, leem com calma, tente identificar o que é antecedente, o que é comportamento, o que é consequência, e depois dê o play novamente para que confiram aí a resposta de vocês. Então, no exemplo, né? Você assiste a um filme engraçado, você ri, você fica feliz, você assiste a outros filmes engraçados também depois. Então, eu coloquei aqui, né, que o antecedente é assistir um filme engraçado, comportamento rir, e consequência, assistir novos filmes engraçados depois. Daí aqui um lembrete, né, para fixar o conteúdo. Um comportamento seguido de um estímulo reforçador resulta em um aumento da probabilidade daquele comportamento se repetir no futuro, né? Seja ele um comportamento adequado ou inadequado, tá bom? Aqui é adequado, mas pode ser inadequado também, tá? Então, aqui, novamente, o outro exercício a mesma instrução do anterior, tá bom? Então, vamos lá. Ana estava no mercado com a sua mãe no corredor de bolachas. Ela grita, chora e se joga no chão enquanto aponta para a bolacha. A mãe imediatamente entrega a bolacha e Ana levanta-se do chão para comê-la. E aí, vocês acreditam que pode ocorrer isso no futuro novamente? Pode ocorrer sim. Agora nós vamos identificar quais são os antecedentes, os comportamentos e as consequências desse exemplo. Então, qual que é o antecedente ali, né? Ela estava no mercado com sua mãe, no corredor de bolachas, né? Qual o comportamento? Gritar, chorar, se jogar no chão, né? E qual que é o comportamento? Ela ter a bolacha e ela comer. Aqui é importante frisar que nós podemos também, nessas situações, observar o comportamento da mãe ou da criança. Nesse exemplo, eu sinalizei o comportamento da criança, tá? Da Ana. Mas também, em um único episódio, nós podemos fazer essa análise. Mas, de novo, nós precisamos selecionar o indivíduo, o comportamento, para que consigamos identificar e fazer análise funcional. Porque se eu, por exemplo, observar e detalhar a mãe, vai dar outra questão, né? Vai ser, as respostas vão ser outras depois, né? Da função do comportamento. Então, os tipos de consequência. Existe o reforço e a punição. O reforço, ele vai aumentar a frequência do comportamento. Então, ele ensina. A punição diminui a frequência do comportamento e tem efeitos colaterais. Ela não ensina, tá? Hoje, nós vamos dar enfoque ao reforço, tá? Porque a punição deve ser o último recurso para utilizarmos, tá? A punição não ensina. E para a gente falar sobre reforços, a gente precisa saber o que são, tá? Então, existem reforços primários e reforços secundários, tá?
Primários, o que são? São essenciais para a nossa sobrevivência, como o ar, a água, a comida, né? E os secundários, que podem ser os tangíveis, os brinquedos, livros, comestíveis, doces, frutas, né? Comida salgada, atividade, filme, videogame, social, um elogio, um sorriso, um olhar, um aceno, né? E sensoriais, cosquinhas, jogar para cima, né? E daí uma pergunta para vocês. Vocês acham que todos precisam de reforço ou só aquelas pessoas que não têm problema de comportamento? E aí, vamos descobrir juntos? Sim, todo mundo precisa de reforço. Como eu disse, né, nas falas anteriores, é, todos precisam, né? Todo o nosso comportamento é mantido. Então, o reforçador, ele pode diminuir a frequência ou aumentar a frequência, tá? Reforçador, reforço positivo e negativo, né? Que positivo é SR+, e negativo é SR-, não tem nada a ver, tá? Com o que é bom e o que é ruim, tá? Como nós vamos ver aqui. E sim, ó, reforço positivo é a adição de algo e não algo bom ou positivo, tá? Reforço negativo é a remoção de algo desagradável, tá? E não algo ruim, desagradável, negativo, tá? Então a gente precisa ter bem claro isso, porque no nosso dia a dia a gente, né, positivo é algo bom, negativo é algo ruim. Mas aqui, nesse caso, nós precisamos identificar como um conceito de matemática mesmo, tá? Remover ou adicionar, tá? Então, o positivo, ele vai intensificar, né, o comportamento, e o negativo, ele vai remover, né, ou afastar um estímulo, tá? Aversivo, talvez. Então, vamos treinar aqui para, né, nessa situação, né? Você canta uma música e todos aplaudem. Positivo, né? Aplaudir te reforçou, tá? Cantar música. Então, provavelmente, em situação similar, você vai gostar de cantar uma música, você vai querer cantar uma música, né? Retirar a etiqueta de uma camisa nova que está irritando sua nuca. É negativo, tá? Então, veja, não é algo ruim, mas por quê? Você vai querer retirar etiqueta se estiver te incomodando, né? Mas é negativo porque você cortou a etiqueta que estava te incomodando, você retirou um estímulo. Aqui, ó, já dei spoiler, né? Apertei aqui sem querer. Fechar o guarda-chuva quando está ventando para evitar que ele vire do avesso e estrague. Então, você retirou, tá? Então, isso vai acontecendo provavelmente no futuro. Estímulo altamente preferido funciona como reforçador eficaz sempre? Não. Nós precisamos considerar a disponibilidade de outras formas de reforçamento e a história recente de privação associação do item. É um assunto muito complexo isso, tá? Mas vamos dar um exemplo bem simples. O caso, por exemplo, de água, né? Eu fui no centro, eu andei muito, estava muito calor. Se eu pego, né, um copo de 500 ml gelado e tomo, eu vou provavelmente me saciar, então eu não vou ter a vontade, talvez, de tomá-lo novamente, né? Então, por isso que nós precisamos. Então, sempre a gente precisa, nesse caso, né, verificar como que eu interajo, né, com meus alunos,
será que não é repetitivo, né, maçante? Então, a gente precisa, sim, variar tudo isso, tá? Bom, é isso que eu fiquei de conversar com vocês nesse vídeo. E coloco também à disposição, né? Coloco a nossa equipe, a Anda Center, à disposição. Estamos abertos caso vocês queiram conhecer, queiram nos visitar, né? Aqui está nossos contatos, né? As mídias sociais, no Facebook, no Instagram nós temos e colocamos, né? Fazemos questão de colocar informações pertinentes, assuntos novos, para que nós consigamos, né, ter um aumento de informações, porque sabemos o quanto que é importante, né, nós adquirirmos conhecimento metodológico científico, porque isso nos ajuda na nossa prática profissional, né? Então, isso é muito importante. Acho que vocês já perceberam quanto que a aba exige dedicação, empenho, né? Atualização constante, visto que o desenvolvimento está aí, ocorre todo dia, toda hora, está em constante transformação. Então, como eu disse anteriormente, né? Nosso objetivo aqui neste vídeo é trazer informações básicas, né, princípios básicos da análise do comportamento, que acredito que precisa ser mais esmiuçado, mais detalhado, tá? Mas por conta do horário, e nós acreditamos que essa forma seria válida, tá? Estamos à disposição para vocês conhecer, entre nas nossas páginas, tá? E estamos aqui à disposição. Um beijo, até mais.